Tudo bem com vocês? E nós estamos de volta mais uma vez, né, para falar desse amor, o amor de Deus. E inscreva no canal, deixa seu like, compartilha e vai ser uma benção, né? Vai ser uma benção que vocês às vezes me confundem, tô olhando para cá, porque tem um pintado passando aqui do lado, não teve como me conter. Mas assim, inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, né, e assim, como eu sempre falo em todos os vídeos, me ajude a levar a palavra da vida eterna para mais pessoas. Eu estou feliz, tem muitas pessoas já entrando nos vídeos, mas assim, quanto mais melhor, quanto mais a palavra da vida eterna entrar no coração das pessoas. Então me ajuda aí, inscreva no canal, deixa o seu like, já falei umas 3 vezes repetindo, né. Então, eu quero falar hoje da palavra de Deus, né, eu quero falar de Salmos 42 e alguns versículos hoje que o Senhor colocou no meu coração, né. Salmos 42, o versículo 5, o salmista diz assim: "Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim?". Então, essa pergunta, ela é recorrente de todos os cristãos, porque a gente batiza, a gente é crente, e tem dia que a gente pergunta assim: "Poxa vida, eu sou cristão, mas por que que eu estou triste? Por que que aquilo não encaixa? Por que que eu não consigo achar o equilíbrio?", né. E a gente questiona isso, né. E por que que eu estou assim, né, desanimado, angustiado, né. E isso eu também fiz essa pergunta, eu acho que todos os crentes passam por esse momento de angústia, de abatimento, né. Todo crente passa por questionamento, por perguntas. Outros crentes dizem assim: "Poxa, eu tô tão frio, eu não consigo orar como eu orava, eu não consigo mais ser aquilo que eu era". E sabe por que isso acontece com você? Porque se você ficar o tempo todo bom, a soberba entra no seu coração. Sabe por que que às vezes Deus permite que eu veja a minha humanidade caída e fraca, corrupta? Para me olhar para o Deus incorruptível, para me olhar para aquele que tudo pode, porque a Bíblia que diz assim: "Irmão, sem mim nada podeis fazer". Se você não entender que a graça você nunca será. Tu está entendendo? Então, o Salmos diz assim, mas eu louvaria ainda ele. Eu vou louvar ele ainda, só que tem dia que a gente está totalmente assim, sabe, desesperado, cansado, né. Porque há uma guerra entre a alma e o espírito, há uma guerra entre a carne e o espírito o tempo todo. Uma parte nossa quer, outra não quer. Uma parte confia e outra desconfia. Tu está entendendo? Mas tudo isso acontece. Apóstolo Paulo, ele escreve isso no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz assim: "Olha, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte". Quando Deus permite que as minhas fraquezas sejam reveladas, o que acontece comigo? Eu vou a Deus. O instinto do crente é ir a Deus. Por mais que ele esteja assim, sabe, desmotivado, desencorajado, sem força, mas a fraqueza do cristão ativa ele ir para Deus. Porque quando tudo está bem, você pode observar, quando tudo está bem, a gente acha que é alguma coisa, a gente acha que é o super-homem, que é o super crente, você está entendendo? A gente acha que chegou ali no ápice da fé, da espiritualidade, só que você não pode esquecer, dentro de você há um homem fraco, dentro de você é uma carne limitada, porque Deus permite que eu conheça os meus limites, você está entendendo? Para mim eu nunca perder a humildade. A Bíblia diz assim, que eu devo humilhar sob a poderosa e potente mão de Deus, para que ele me exalte. João diz assim: "Olha, importa que ele cresça e eu diminua". Só que quando tudo vai bem, quando nada te falta, nós somos tentados a ser soberbo, pensar que chegamos em algum lugar. Não, nós somos totalmente dependentes de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: "Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte". Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. O Jó capítulo 23, versículo 1, olha o que Jó diz: "Hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar da minha mão reprimir o meu gemido". Sabe aquele dia que está tudo errado?
Sabe aquele dia que em meio-dia em ponto, a noite para a sua alegria? O sol se põe na sua felicidade? Então Jó estava daquele jeito, ele diz assim: "Mas, se eu pudesse encontrar Deus, eu chegaria a ele, eu chegaria ao seu tribunal e eu falaria com ele, mas eu sei que ele me ouviria, eu sei que ele me entende". Quero falar para você, por mais que seja estranho, do jeito que você está passando ou vai passar, Deus te entende. Você está entendendo? Ele fala: "Ele conhece os meus caminhos". Ó, tem dia que nós estamos tão assim fracos, oprimidos, depreciados, que a sensação é Jó descreve isso, falou: "Olha, se eu vou para frente, eu não vejo ele. Se eu volto para trás, eu também não consigo ver. Se eu vou à minha direita, eu não vejo. Se eu vou à minha esquerda, eu não percebo". Sabe aquele dia que você ora, nada acontece? Sabe aquele dia que você lê a Bíblia e não tem graça? É isso que Jó está falando: "Eu vou para frente, eu não vejo. Eu volto para trás, eu não percebo. Eu vou à minha direita, à minha esquerda, eu não sinto Deus". Mas ele fala assim: "Mas uma coisa eu sei, por mais que a minha humanidade está caída, perversa, por mais que eu conheça os meus limites, mas dentro de mim há uma chama acesa, há uma verdade que Deus me conhece, há uma verdade que Deus controla tudo, há uma certeza que Ele está vendo tudo, apesar da minha humanidade me trair, apesar da minha carne me questionar, através de ser totalmente sucessiva a tristeza, a angústia, o desânimo, mas uma coisa eu sei que Ele conhece o meu caminho. Então é isso, isso basta. Eu também tenho dias assim, eu não sou uma pessoa hipócrita dizer que eu não tenho dias assim, mas apesar desses dias que vêm para mim desse jeito, como diz o próprio Eclesiastes, não são poucos dias maus, entendeu? E não é poucos dias maus, só que tem uma coisa, se o dia mau vir para você, e sua humanidade questionar, depreciar, ficar angustiado, ficar desesperado, lembra o que Jó falou: "Por mais que eu não percebo, por mais que eu não sinto ele na minha vida, mas o meu espírito diz que ele está vendo. O meu espírito diz que ele conhece todos os meus caminhos, e isso me basta". Para o lado de fora, no estereótipo, está uma luta terrível, mas por dentro você sabe que ele te vê. Por dentro você entende que ele te entende. Por dentro, você entende que diante do tribunal dele, você vai falar com ele, vai te ouvir. Diante do tribunal dele, ele vai te ouvir, ele não vai te penalizar. Porque muitas pessoas dizem que Deus não me ama, porque eu estou passando por isso. Deus te ama sim. A questão é que a minha humanidade sempre vai me trair a respeito de Deus. Um dia, os amigos de Jó estavam em volta dele e perguntou assim: "Jó, onde está seu Deus? Porque Jó, se você tem Deus, por que você está sofrendo desse jeito?". E os amigos de Jó foram pressionando Jó, como às vezes as coisas te pressionam. Às vezes seu filho questiona, às vezes seus vizinhos te questionam, às vezes sua mulher te questiona: "Mas cadê o nosso Deus?". E sabe que Jó, por mesmo que perdia tudo, por mesmo naquele cenário totalmente caótico, sabe o que ele responde? Jó 19:25, sabe o que ele responde? Eu sei que o meu Redentor vive. Isso tudo que eu estou passando não é a prova, não é a prova que Deus me abandonou, não. O que está passando por fora de mim é um tempo, mas dentro de mim há uma chama acesa da fé, dizendo que Ele vive. E eu sei que uma hora Ele vai se levantar por mim. Eu sei, eu sei que no momento desse, Ele vai se erguer por mim. Hoje eu não tenho pele. Óbvio que Jó estava com lepra, mas a pele que ele está dizendo, você perdeu algo. Você perdeu conforto, consolo, você perdeu uma vida de prosperidade, você perdeu uma pessoa que você ama, você perdeu o seu ânimo. Hoje você não tem pele, né?
Mas ele diz assim, mas tem uma coisa, viu? Os meus olhos verás a glória de Deus. Eu mesmo verei. Ninguém vai ver por mim, eu vou contar o testemunho. Eu vou dizer que Deus cura. Eu vou dizer que Deus sara. Eu vou dizer que Deus liberta. Eu vou dizer que Deus me justifica. Por mais que eu estou passando por momentos de adversidade terríveis, mas eu sei que Ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe o que significa a palavra Redentor? Aquele que resgata, aquele que restaura, aquele que justifica. Você tem consciência que o seu Redentor vive? Quero falar para você, tudo o que acontece por fora nesse mundo natural de mal contra você, não é a certeza que Deus não te ama, muito pelo contrário. Vou te falar uma coisa, você vai até se assustar. Isso é a prova que Deus te ama. Porque a Bíblia diz assim, que Deus repreende a pessoa que Ele ama, exorta o filho que quer bem. O Jó, capítulo 23, diz assim, se Deus provasse ele tornaria como ouro. Você sabe o estado final de um ovo, de um ouro? É a pureza. Toda a escória, toda a escória, toda a fraqueza, ela é curada nesses dias da adversidade. Você sabia disso? Talvez você está passando por momentos difíceis porque Deus quer te limpar como ouro. O ouro não perde o valor. Então todos os homens cheios do Espírito Santo, ele não perde o valor. Então, você pode encontrar Deus sim. Você pode. E ele fala lá no Jó 23:14, aquilo que Deus determinou na minha vida, isso Ele fará. Mesmo você entendendo ou não entendendo. Deus vai fazer. Deus vai se cumprir na sua vida. Tu está entendendo? Então, o Jó, o livro, o salmista Davi fala assim, por que você está abatido, a minha alma? Por que você comove dentro de você? Por que você está tão sensível? Por que você está tão desanimado? Porque a pergunta que Davi fazia para ele mesmo, por que você está desanimado? Davi não, na verdade, o filho de Corá. Por que você está desanimado? Se você tem um Deus, se você for redimido pelo sangue dele, por que você está assim? Só que é uma coisa que eu gosto muito que os filhos de Corá falam, mas tem uma coisa, viu? Eu ainda o louvarei. O Deus meu e Rei meu, eu vou louvar Ele. Eu vou contar meu testemunho. Eu vou testificar que Ele existe. Eu vou dizer para as pessoas que tem jeito. Mas a palavra de hoje é muito simples, eu não vou adiantar muito hoje nas palavras não, mas só tem uma coisa. Não questione porque você passa por lutas. Não desanime porque você talvez não sente Deus. Você pode observar que eu preguei lá em Jó, que Jó procurava ele. E tem dia que as pessoas vão para a igreja procurando Deus, não acha. Tem dia que as pessoas dobram o joelho no chão, não acha. Tem dia que você lê Bíblia, não entende. É que Jó, eu vou para um lado, vou para o outro, vou para a direita, vou para a esquerda. Eu não consigo entender. Eu não consigo sentir ele. Mas tem uma coisa, sabe? Tem uma coisa. Eu sei que ele vive. Eu sei que ele conhece os meus caminhos. Eu quero enfatizar muito isso hoje. Deus conhece os seus caminhos. Deus sabe tudo de você. Fique em paz, tá? Fique em paz porque Deus sabe tudo de você. Ele não vai desamparar você. Ele não... É porque a dificuldade que nós temos é que nós pensamos de um jeito humano, tá? Porque a Bíblia fala que os caminhos meus não é os caminhos do Senhor, os pensamentos meus não são os pensamentos do Senhor. Mas o que eu estou enfatizando muito hoje aqui, independente do que você está passando, independente da guerra entre a alma e o espírito, mas uma chama acesa no seu coração vai dizer que ele vive. Vai dizer que ele te entende. Vai dizer que no momento certo, como o Jó falou, ele vai me erguer. Ele vai me levantar. E eu ainda o louvarei. Eu ainda bendirei ele. Porque o Jó, lá no final de Jó, ele fala assim, olha, depois de tudo que eu passei, eu entendi uma coisa, que o Senhor é um Deus que tudo pode.
E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E, na verdade, esse plano que ele está se referindo é o plano que Deus tem para você. Você é o plano de Deus mais valioso deste planeta. Você não pode ser frustrado. Não é porque eu estou falando isso, não. Não é porque eu tirei da minha imaginação humana, não. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E lá no finalzinho diz assim: antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te contemplam. Olha, eu só ouvia falar de ti através da boca das pessoas, mas o mal que eu passei, o mal me levou a te conhecer. A dificuldade que eu enfrentei foi mais um degrau para me entrar no lugar mais profundo da tua presença, porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ouça o que eu estou falando para você nessa manhã, nenhum plano pode ser frustrado. Eu não sei que nível que você está se enfrentando aí, eu não sei o que você está passando, é porque cada um tem uma batalha, cada um tem uma guerra, né? Essa guerra entre a carne e o espírito, né? Mas olha, ele vive e ele está te vendo. Embora que você não sinta. Mas você sabia que a fé não é sentir? Olha, se a fé fosse sentir, não precisava de Deus, né? Precisava sentir uma sensação aí no vento, no sol. A fé não é o sentir, a fé não é ver. A fé é crer. E o crer não se explica. O crer é uma chama que o Espírito Santo acende no seu espírito. Por mais que está totalmente estranho, mas por dentro, até você chora, até você se corrompe, mas dentro de você tem uma certeza que o teu Redentor vive. Mas você vai louvar Ele. Você vai contar o teu testemunho, talvez no púlpito da tua igreja, ou contar o seu testemunho na roça, no sítio, na cidade, no prédio, na rua. Eu não sei onde você vai contar o teu testemunho, que Ele vive, que o teu Redentor vive. Amém? Não desanime, não. Entenda que toda fraqueza ela vai converter em força. O apóstolo Paulo diz assim que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque o poder se opera na fraqueza de boa vontade. Você tem boa vontade? O poder opera aí. Amém? É isso mesmo que eu queria passar para você, o recado de hoje. Mas quero falar para as pessoas daqui da região, que a semana que vem eu não vou estar aqui na cidade. A gente vai até São José do Rio Preto, participar de falar do amor de Deus lá para aquele povo. E eu sei que você já teve o recado aí pelo Instagram, pelo canal, que a ceia vai ser adiada para hoje, né? E que Deus abençoe vocês, né? Ore pela gente. Às vezes você fala assim, eu queria fazer algo por esse canal, faça alguma coisa. Lembra, tem muita forma de você nos abençoar. Faça alguma coisa, o que eu já te expliquei, né? Compartilha, ore. Eu não sei o que está no seu coração, e faça alguma coisa por esse canal, que não é para nós, para a equipe que grava, para o Gustavo e para a Isabelle, né, e para a Marilda que não. É para as pessoas que têm precisado de ouvir essa palavra de vida eterna, que de alguma forma você está promovendo, se você fazer algo por esse canal. Amém? Olha, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?